Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula sobre valvopatias. Meu nome é Alberto Hinning e no episódio de hoje, dessa semana, nós vamos conversar sobre dois artigos muito interessantes que foram publicados simultaneamente no New England e no Congresso da ESC em 2024. O primeiro artigo que vamos conversar é o Reshape e o segundo é o Matterhorn. Os dois artigos falam sobre a insuficiência mitral secundária. E o panorama atual que envolve a publicação desses artigos é que, muitas vezes na prática clínica, os pacientes com insuficiência mitral importante de etiologia secundária, apesar do tratamento clínico medicamentoso otimizado, muitas vezes permanecem sintomáticos. E as opções de tratamento intervencionista para esses pacientes acaba sendo, na prática, a cirurgia de troca valvar por oportunidade, ou seja, quando o paciente apresenta uma indicação cirúrgica por uma outra valvopatia anatomicamente importante ou uma doença arterial coronariana com indicação de cirurgia de revascularização miocárdica e já aproveita e se trata no mesmo momento a insuficiência mitral secundária. E ainda existe a opção de fazer o reparo transcatéter borda a borda ou edge-to-edge para os pacientes que, apesar do tratamento clínico medicamentoso, permanecem sintomáticos. Mas as recomendações elas não são fortes, principalmente após os resultados conflituosos dos estudos MITRAL-FR e do COAPT. Bem, tanto o guideline europeu quanto o guideline americano de ecocardiografia envolvem diversos parâmetros na avaliação da insuficiência mitral importante. Parâmetros como o orifício regurgitante efetivo, o volume regurgitante e a fração regurgitante. Os critérios são iguais para o diagnóstico da insuficiência mitral importante, principalmente o orifício regurgitante efetivo, que deve ser maior ou igual a 0,4. Porém, nos casos de insuficiência mitral secundária, esse valor, nos dois guidelines, ele é um pouquinho menor. O valor do orifício regurgitante efetivo para o diagnóstico da insuficiência mitral secundária é maior ou igual a 0,3. Até o momento, após os resultados do MITRAL-FR e do COAPT, o panorama sobre o MitraClip ou o tratamento edge-to-edge ou borda a borda é que ele pode ser útil para os pacientes que têm uma insuficiência mitral importante, com uma dilatação ventricular moderada, ou seja, o ventrículo não tão dilatado, com fração de ejeção maior ou igual a 20%, e com ventrículo não tão dilatado, com volume sistólico, um diâmetro sistólico de no máximo 70 milímetros. Para esses casos é que se percebe que o reparo transcatéter pode ser útil. Para as outras situações ainda existe uma incerteza. Bom, nesse contexto então foi publicado o Reshape, foi realizado o Reshape, um estudo prospectivo multicêntrico randomizado, que incluiu pacientes com insuficiência cardíaca sintomática e com insuficiência mitral moderada importante de etiologia secundária ou funcional. E esse estudo foi realizado devido aos resultados do estudo EXPAND, que mostrou que 44% dos pacientes que realizam o reparo transcatéter da insuficiência mitral, na verdade, têm uma insuficiência mitral moderada. Então, esse estudo foi realizado com 621 pacientes de 30 centros e 9 países. Os critérios de inclusão do estudo, então, foram pacientes com insuficiência cardíaca e insuficiência mitral moderada a importante, com fração de ejeção de 20% a 50%, fração de ejeção do ventrículo esquerdo, com hospitalização por insuficiência cardíaca nos últimos 3 meses, ou BNP ou NT-proBNP elevados. E ainda os pacientes não poderiam ser elegíveis para troca valvar mitral. Os critérios de exclusão do estudo, então, pacientes que tinham doença valvar mitral de etiologia degenerativa, que haviam realizado nos últimos 3 meses ou angioplastia ou cirurgia cardiovascular ou ablação de fibrilação atrial. Os pacientes, então, foram randomizados para 2 grupos. O primeiro grupo era o grupo intervenção, que realizou reparo transcatéter em associação à terapia médica otimizada, 14 dias após a randomização. E o outro grupo, o grupo controle, apenas com tratamento clínico medicamentoso otimizado.
Todos os pacientes foram seguidos por uma equipe multidisciplinar, por um especialista em insuficiência cardíaca e também foram avaliados por uma equipe multidisciplinar por um Heart Team. Qual foi o desfecho primário? O desfecho primário, então, foi a avaliação da taxa de hospitalização por insuficiência cardíaca, primeiro episódio ou recorrência, ou morte cardiovascular em 2 anos. Ainda taxa de hospitalização por insuficiência cardíaca, primeiro episódio ou recorrência em 2 anos, e mudança no KCCQ, que é um score de qualidade de vida. Como desfecho secundário, foi avaliado a presença de insuficiência mitral moderada ou importante 1 ano depois, alteração no teste de caminhada de 6 minutos, morte por qualquer causa, taxa de hospitalização recorrente por qualquer causa em 2 anos e também insuficiência cardíaca, classe funcional 1 ou 2 em 12 meses. É interessante comentar que ambos os pacientes estavam tratados do ponto de vista medicamentoso de uma maneira similar. Cerca de 30% dos pacientes tinham feito terapia de ressincronização e 80% dos pacientes eram homens. O KCCQ era semelhante nos 2 grupos, tanto a fração de ejeção quanto o volume diastólico também eram semelhantes nos 2 grupos, e também o orifício regurgitante efetivo, o valor da mediana era de 0,23 no primeiro grupo e 0,23 no segundo grupo, ou seja, era semelhante nos 2 grupos. Um dado bastante interessante que precisa ser comentado é que o valor médio do orifício regurgitante efetivo dos pacientes do COAPT era 0,4, do MitralFAR era 0,31, ou seja, eram valores maiores do que o valor do Reshape, que era 0,25. O que isso quer dizer? Significa que cerca de 23% exatamente dos pacientes do Reshape tinham, na verdade, um valor do orifício regurgitante efetivo compatível com insuficiência mitral leve, ou seja, o estudo incluiu pacientes com insuficiência mitral em estágio mais precoce, baseado no orifício regurgitante efetivo, diferente dos pacientes do COAPT e do MitralFAR, em que todos os pacientes tinham uma insuficiência mitral ou moderada importante ou importante. E isso não se refletiu nesse estudo, pois 23% dos pacientes tinham uma insuficiência mitral leve, baseado apenas no orifício regurgitante efetivo. Com relação ao tratamento clínico medicamentoso, é importante a gente comentar que os 2 grupos eram tratados de uma maneira similar. A maioria dos pacientes estava em uso de medicamentos como, por exemplo, beta-bloqueador, mais de 90% dos pacientes, mas chama a atenção que 10% apenas dos pacientes estavam em uso de inibidores da SGLT2. Com relação aos desfechos primários, então, houve uma diminuição da taxa de hospitalização ou hospitalização recorrente ou morte por qualquer causa cardiovascular no grupo intervenção em comparação ao grupo controle. Houve também redução da taxa recorrente ou primeira hospitalização por causa cardiovascular no grupo intervenção em comparação ao grupo controle. E também houve uma mudança no score KCCQ, mais significativa no grupo intervenção em comparação ao grupo controle. Já com relação aos desfechos secundários, o controle da insuficiência mitral, avaliado pela presença da insuficiência mitral grau 2 ou mais em 1 ano, foi mais significativo no grupo intervenção. Além disso, houve uma melhora mais significativa no teste de caminhada em comparação ao grupo controle. E também a melhora da classe funcional foi mais significativa no grupo intervenção. Com relação aos eventos adversos, eles foram pouco frequentes no grupo intervenção. Com relação ao grupo controle, apenas 6% dos pacientes tiveram que realizar um implante não planejado de MitraClip, 10% realizou um reparo valvar mitral não planejado, e apenas 2 casos realizaram uma cirurgia de troca valvar mitral, ou seja, foram pouco frequentes nos 2 grupos. É importante a gente enfatizar que, com relação aos desfechos primários, houve uma redução do risco relativo de 36% do desfecho primário, que engloba hospitalização ou morte por causa cardiovascular,
E na avaliação isolada da hospitalização por insuficiência cardíaca, houve uma redução no risco relativo de 41% no grupo intervenção. Esse estudo, como a gente pode ver, ele reforça aquilo que já vinha sido falado pelo Mitralfar e o COAPT, avaliando a insuficiência mitral de uma maneira proporcionada versus desproporcionada. O que é isso? Os pacientes do COAPT, eles tinham uma insuficiência mitral desproporcionada, ou seja, um valor de orifício regurgitante efetivo desproporcional ao grau de dilatação ventricular. Isso foi diferente do visto nos pacientes do Mitralfar, onde a insuficiência mitral já era proporcional ao grau de dilatação ventricular. E o estudo ReShape, ele incluiu esses pacientes de uma maneira mais precoce, ou seja, com o ventrículo um pouco menos dilatado e com valor de orifício regurgitante efetivo um pouco menor em relação aos outros dois estudos. Então, as limitações desse estudo é que os pacientes, tanto os pacientes quanto os investigadores, quanto os ecocardiografistas, eles estavam cientes dos tratamentos que estavam sendo realizados. Isso pode ter sido um possível viés que talvez tenha interferido no estudo, a gente não tem como afirmar. Alguns pacientes randomizados para o tratamento clínico acabaram recebendo tratamento de reparo transcatéter. E o estudo não foi desenhado para avaliar a diferença com relação à mortalidade. Então, essas são as principais limitações do estudo. Mas qual é a conclusão prática? O estudo ele reforça o benefício do reparo transcatéter na melhora dos sintomas nos pacientes que têm tratamento clínico otimizado. E também reforça a contribuição da insuficiência mitral moderada importante, de etiologia funcional, de etiologia secundária, nos pacientes que têm insuficiência cardíaca e disfunção ventricular. E o controle dessa insuficiência mitral pode melhorar sintomas e pode melhorar a qualidade de vida. Mas é claro que essa indicação ela deve ser individualizada, conforme cada paciente. Bom, vamos começar agora a falar do Matterhorn. O Matterhorn foi um estudo de não inferioridade prospectivo, multicêntrico e randomizado. Ele avaliou também pacientes com insuficiência mitral secundária sintomática refratária ao tratamento clínico otimizado, incluiu 210 pacientes e, diferente do estudo anterior, ele comparou o reparo borda-borda transcatéter com a cirurgia de troca valvar mitral. Qual foi o desenho, então, do estudo? Ele incluiu 104 pacientes no grupo reparo transcatéter e randomizou para outro grupo para a realização de cirurgia de troca valvar mitral ou reparo da válvula, 104 pacientes. E avaliou como desfecho primário em 1 ano, morte, hospitalização por causa cardiovascular, reintervenção na válvula mitral, implante de dispositivo de assistência ventricular, AVC, e como desfecho secundário, a recorrência da insuficiência mitral grau 3 ou grau 4, e também como desfecho primário de segurança, eventos cardiovasculares maiores em 30 dias. De maneira interessante, 85,7% dos pacientes de ambos os grupos estavam em classe funcional 3 ou grau 4, estavam tratados do ponto de vista clínico com algumas diferenças. Por exemplo, 80% dos pacientes no grupo intervenção estavam recebendo IECA ou BRA ou inibidor da neprilisina e apenas 57,9% dos pacientes do grupo cirúrgico estavam recebendo, ou seja, os pacientes do grupo intervenção estavam melhores tratados com relação a essas medicações e também com relação ao uso do bloqueio sequencial do néfron. 27,5% dos pacientes do grupo intervenção estavam recebendo, em comparação a apenas 10,5% dos pacientes do grupo da cirurgia. São diferenças que a gente deve citar. Com relação ao desfecho primário, que avaliava então morte, hospitalização por insuficiência cardíaca, reintervenção mitral e implante de dispositivo de assistência ventricular ou AVC em 1 ano, o grupo intervenção foi considerado não inferior em relação ao grupo da cirurgia. Já com relação aos desfechos de segurança em 30 dias, que detalhadamente incluíam morte por qualquer causa, infarto do miocárdio, sangramento, AVC ou AIT, reinternação, reintervenção ou cirurgia cardiovascular não eletiva, insuficiência renal, infecção da ferida profunda, ventilação mecânica por mais de 48 horas, qualquer
complicação gastrointestinal com indicação cirúrgica, fibrilação atrial, sepse ou endocardite. Tudo isso era avaliado. Nessa avaliação dos desfechos primários de segurança, o grupo intervenção teve um resultado mais favorável em relação ao grupo da cirurgia. Então, com relação ao desfecho primário de segurança, houve uma redução do risco relativo, teve um risco relativo 60% menor no grupo transcatéter em um mês, e isso se manteve em um ano, e a principal diferença foi que houve menos sangramento grave ou fibrilação atrial de início recente, ou seja, essa diferença foi fundamentalmente por uma menor frequência de sangramento e de fibrilação atrial no grupo intervenção em comparação ao grupo cirúrgico. Porém, quando a gente exclui esses pacientes com fibrilação e com sangramento da análise dos desfechos primários de segurança, o benefício se mantém. Isso é um dado interessante. Com relação ao controle da insuficiência mitral em um ano, 8,9% dos pacientes tinham uma insuficiência mitral moderada e importante no grupo transcatéter e apenas 1,5% tinha no grupo cirúrgico. A melhora da classe funcional aconteceu nos dois grupos, embora tenha acontecido de uma maneira menos significativa em comparação aos estudos anteriores, como o Mitral-FAR e o COAPT, mas o benefício no grupo intervenção foi fundamentalmente também no tempo de internação hospitalar e no tempo médio de permanência na UTI. Os pacientes do grupo transcatéter ficaram menos tempo em comparação ao grupo da cirurgia. Quais são as limitações? As limitações desse estudo é que o estudo incluiu pacientes de baixo risco, o tratamento foi feito sempre em centros de excelência, com cirurgiões e hemodinamicistas bem habilitados e treinados a fazer o procedimento. O tratamento medicamentoso para insuficiência cardíaca estava um pouco diferente nos dois grupos e houve perdas de acompanhamento, cerca de 18 pacientes. Mas as conclusões que a gente pode tirar desse estudo é que o reparo borda a borda, o edge-to-edge, ele foi considerado não inferior em relação à cirurgia de válvula mitral, em comparação ao desfecho composto de morte, reinternação por insuficiência cardíaca, AVC, reintervenção ou implante de dispositivo de assistência ventricular em um ano. Porém, com um perfil de segurança favorável, ou seja, ele foi considerado não inferior em relação a esses desfechos, mas com mais segurança, favorecendo o reparo transcatéter. Bem, então muito obrigado. Para mais informações, por favor, acesse o nosso Instagram, @3i_core ou o nosso site triple-i.com.br. Muito obrigado.